Olá, engrenados, tudo bem? Bom, falamos na aula passada sobre banco de dados MySQL, falamos um pouco sobre FTP, falamos também sobre os downloads do FileZilla, que é o client de FTP, é o programa que vai gerenciar os arquivos, e falamos também sobre o download do WordPress, lá pelo site oficial aqui no Brasil. Agora vamos para a parte legal, que é a parte da instalação. Eu vou ensinar 3 modos de instalar o WordPress. A primeira vai ser via WebFTP, que é o mesmo do programa, só que sem instalar o programa, você pode fazer direto no navegador. Tem seus prós e contras. E eu vou ensinar aqui, você vai clicar no WebFTP, ele vai abrir a tela, você vai botar os dados que eu falei na aula passada, mas se você não se lembra, ele fica dentro desse item aqui, gerenciar FTP, e dentro desse item tem o nome do host, que é o FTP, você tem aqui o usuário e a senha fica no seu e-mail. Se você esqueceu o e-mail, apagou o e-mail, você não sabe, você pode alterar sua senha clicando nesse botãozinho aqui e alterando. Agora, se por algum motivo você não estiver conseguindo usar esses dados, estiver dando problema, e você criou o domínio há pouco tempo, isso é muito comum. Por quê? O domínio às vezes demora até 48 horas para propagar. Você criou o nome lá, pagou, liberou, você botou o DNS, ainda assim não está funcionando. Isso é porque ainda vai demorar um pouquinho mais. Mas você pode usar o FTP alternativo. Eu vou usar o alternativo nesse exemplo justamente para a gente simular como seria usando o alternativo. Então você pode usar esse e esse. Ah, Mike, mas depois que tiver o domínio propagado, eu vou ter que mudar? Não, esse aqui vai funcionar sempre, tá bom? Vamos lá, já tinha colocado o outro, mas vou colocar esse para testar. Vou botar login. Pronto, ele abriu aqui o nosso WebFTP. Nessa parte de cima do WebFTP são as pastas. Como eu falei, o servidor é um computador, ou com Linux ou com Windows, então ele trabalha por pastas também. E cada pasta do seu site vai ter um determinado arquivo. Por exemplo, se você entrar aqui no gerenciador de FTP, ele tem aqui barra painel papapá, FTP. Às vezes tem alguns sites que tem, por exemplo, assim, ó, Brasil barra, ou seja, isso aqui virou uma pasta lá no FTP. Então, onde está www significa que está na pasta raiz, ou seja, é onde realmente nós queremos instalar o nosso site. Michael, e se eu quiser instalar em um subdomínio, ou então, por exemplo, em uma pasta à parte? O cara já tem um site e ele quer fazer um outro site, como um hot site, um site temporário, uma landing page. Aí você pode criar uma nova pasta aqui, como já tem um aqui, e instalar o WordPress dentro dessa pasta. Lembrando que a pessoa para acessar o site, quando ele está em uma determinada pasta, vai ter que botar barra o nome da pasta. Também existe a opção de subdomínios. O que é a opção de subdomínios? É quando você bota um nome antes do domínio. Por exemplo, se eu quiser, no caso do próprio WordPress, ele tem br.wordpress.org. O site é wordpress.org, que é o dos Estados Unidos. E aqui no Brasil eles usam esse subdomínio começando com BR. Então, isso é muito comum para empresas que são multinacionais. Para não comprar vários domínios, ele tem um e muda só o subdomínio. Voltando aqui. Agora vamos fazer a instalação. Mas antes eu quero falar um pouco das opções gerais. Se você clicar aqui em nova pasta, ele cria uma nova pasta, novo arquivo, ele vai criar um novo arquivo, geralmente em HTML, em TXT, e enviar arquivo para o FTP é você enviar os arquivos que nós vamos fazer a instalação. Geralmente, no nosso caso aqui, vamos usar o WordPress, aquele que nós baixamos. Depois você tem a opção de copiar, mover,
apagar, renomear, permissões. A permissão serve para um determinado acesso na página. Eu vou falar um pouco sobre permissões, talvez no e-book, porque essa parte é uma parte mais complexa e técnica. Mas basicamente é para você dar um acesso determinado a uma determinada pasta. Baixar é quando você tem um arquivo compactado e você quer fazer o download dele pelo FTP. Compactar, por exemplo, eu quero compactar essa pasta. Eu seleciono ela, mando compactar, ela vai zipar. Descompactar, ela descompacta ou dezipa. Tamanho, ele vai calcular o tamanho do que você selecionar. Por exemplo, eu quero saber qual o tamanho disso aqui. Aí você clica em tamanho, ele vai lá e calcula. Ó, 0 byte porque está vazia. E busca, ele faz uma busca aqui dentro do FTP sobre o arquivo que você deseja encontrar. Bom, as ferramentas são essas. Então você vai clicar aqui em enviar arquivo para o FTP. Aqui você tem a opção de onde você quer que o arquivo apareça, você vai deixar por padrão aqui na raiz. Seleciona o arquivo e ele está lá, WordPress 4. Eu vou selecionar aqui, WordPress zip, tá? Eu vou clicar. Eu vou mandar descompactar, né? Que é esse botãozinho aqui de submeter. Após de descompactado, você vai clicar aqui no botão verde e, na verdade, ele já clicou no botão verde, você vai clicar no botão azul de voltar. Deu problema aqui que ele está dizendo que não pode ser aberto. Por algum bug, talvez porque eu apertei lá no botão verde e deu isso. Então é bom que a gente também simule os erros, por isso eu não vou cortar essa parte, para que a gente saiba solucionar eles também. Você vai dar um F5 lá, um reload, e ele vai mandar entrar novamente. Aí você vai botar lá o FTP. E pronto. Bom, já está aparecendo aqui o arquivo, tá vendo, do WordPress. Você vai selecionar e vai mandar descompactar. Ele vai descompactar, mandar descompactar na pasta raiz, tá bom? Deixa como está por default e manda ele fazer a descompactação. Bom, depois de descompactado, ele vai aparecer assim. Você pode, se quiser, já excluir esse arquivo aqui do sistema, do servidor. Para quê? Para ele não ficar pesando e não ocupar espaço no seu servidor. Esse é o que a gente já descompactou. Uma coisa muito importante que eu acabei não ressaltando é algo que eu faço quando eu vou usar o WebFTP. Eu pouco uso o WebFTP, mas quando eu uso, eu faço uma coisa no download do arquivo. Eu vou abrir o Windows aqui para vocês acompanharem. Por exemplo, quando eu baixo o WordPress, ele vem dentro de uma pasta. Olha aqui, ele vem dentro da pasta WordPress. E isso atrapalha lá no WebFTP, porque senão ele não fica na raiz. O que eu faço? Eu descompacto, né? Aí depois que ele está descompactado, eu seleciono todos os arquivos, eu abro a pasta WordPress, seleciono todos os arquivos e mando compactar novamente. Só que dessa vez sem a pasta, né, WordPress. Eu boto qualquer coisa. WordPress 4, B, aí mando zipar. Lembrando que é sempre no formato zip, tá bom? Nunca no formato RAR. Então, depois que você fez isso, você vai subir esse arquivo novo que você compactou. E aí quando você descompactar, ele vai ficar certinho lá na pasta, igual aqui os meus arquivos ficaram no FTP. Pronto, os teus arquivos já estão na pasta e agora você precisa fazer a instalação. Como que você vai fazer a instalação? Se você já tem o teu domínio propagado, ou seja,
se já passou mais de 24 horas que você colocou o DNS lá no servidor do Registro BR ou em um servidor internacional, ele provavelmente já propagou. Agora, se você está usando lá o arquivo, o domínio temporário, que é aquele que nós usamos para fazer a instalação quando você não propagou o domínio ainda, que no caso é esse, é ftp.engrenados, você vai ter que acessar com esse aqui também, tá bom? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui para nós vermos. O que aconteceu? Ele automaticamente vai pedir para fazer a instalação, né? E essa parte é a parte que você sincroniza o banco de dados com os arquivos. Michael, e se eu já fiz isso? O domínio já propagou, na verdade. Aí você vai digitar o teu site, que no caso do meu aqui é engrenados.com.br. Eu vou mandar dar um OK e ele vai aparecer na mesma tela. Vou mandar avançar. Aqui eu vou preencher com os dados do banco de dados. Eu vou lá novamente no meu site, vou ver gerenciador de banco de dados. Ele vai me dar aqui o hostname, que é o que? O nome do servidor MySQL. Host alternativo, se não tiver já apontado, né, se já não tiver passado 24 horas, o site ainda não estiver funcionando, e você estiver usando o domínio temporário, você pode botar esse. Aí você vai me perguntar, Mike, mas e depois? Eu tenho que mudar novamente? Não, isso aqui vai funcionar eternamente. Bom, então o nome do servidor é esse. O nome que eu estou usando do banco de dados vai ser o Engrenados 1. E o usuário vai ser Engrenados 1 também. Repare aqui que ele fala, o usuário para a conexão deve ser o mesmo da base de dados. Então, quando você digitar lá o seu endereço, você vai colocar lá o usuário, o mesmo nome do banco de dados. Vai colocar a sua senha, eu não vou colocar a minha aqui, mas você coloca a sua. Aqui, mysqlengrenados.com.br, que é esse endereço aqui, certo? Ou esse aqui. Se você já tiver com o teu domínio propagado, ou seja, configurado o DNS lá há mais de 24 horas, provavelmente ele já vai estar funcionando. Então você usa esse, se não esse. Michael, depois que eu usei esse aqui e propagou, vou ter que mudar? Não. Essa forma que eles criaram de criar um temporário foi um modo de você fazer o site antes mesmo de propagar o domínio. Então você pode desenvolver o site todo, quando propagar o domínio ele já funciona automaticamente. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Então, usuário é o mesmo nome do banco, a senha é a que você cadastrou lá. Caso você se esqueça, você pode mudar, alterar a senha aqui, tá bom? E mandar avançar. Bom, vai abrir essa página. Muito bem, você concluiu esta parte da instalação. Agora o WordPress pode se comunicar com seu banco de dados. Se você estiver pronto, é a hora de instalar. Essa é a hora mais legal assim do nosso início, que é quando você vai começar a dar um título para o seu site, uma cara para o seu site. Título, eu vou botar aqui, Engrenados. Nome do usuário. É muito comum a gente botar o usuário admin. Algumas pessoas dizem que isso é muito inseguro, porque a primeira coisa quando tentam hackear o site é botar o usuário admin. Então, eu vou botar Engrenados 2016. Tá bom? A senha. Você pode escolher aqui qualquer senha. Eu vou botar aqui, ó, tem uma opção de esconder, que vocês não vão ver minha senha. Bom, tá dizendo que tá muito fraca. Aí eu falo, eu confirmo assim mesmo, fraca mesmo. Vou botar aqui, contato@engrenados.com.br. Essa parte aqui é muito importante. Visibilidade nos mecanismos de busca. Se você desmarcar, na verdade, se você marcar essa opção, ele não vai aparecer no Google. Então, padrão é deixar isso aqui
desmarcado como default, como já vem desmarcado. Não marque, senão ela não vai aparecer no Google. Você vai botar instalar WordPress. Pronto. Já está pronto. Você pode fazer o login. Você vai clicar em fazer login. Vai botar a sua senha e vai mandar avançar. Pronto. Seu site já está instalado. Agora você já tem o WordPress. E se você quiser ver como é que ele está na frente, você vai clicar em engrenados. É uma cara muito feia porque a gente não tem um layout já pronto, não colocou conteúdo nenhum, mas isso vai mudar já já. Então se você quiser voltar para o painel de controle, você vai lá em cima, painel. Bom, esse foi o modo de instalação pelo FTP Web, tá? E eu vou também passar aqui outros modos de instalações. Vamos lá, gerenciar. Voltando lá na KingHost, no plano de hospedagem, lá embaixo vai ter uma ferramenta instalador King Bônus. Você vai clicar nele e aí eu falo, quero instalar o WordPress. Ah, eu quero botar não na página principal porque a gente já tem um, mas se você quisesse instalar primeiro por aqui, era só você clicar em instalar. Mas como eu vou botar fazer uma segunda instalação, eu vou botar /2. Você pode definir uma senha para o administrador e mandar instalar o WordPress. A aplicação será instalada no caminho informado. Ok. Instalação concluída. Pronto. Agora ele já foi lá pro... Já está instalado lá. Aí você fala, Michael, mas por que você não ensinou esse modo primeiro, que é muito mais fácil, é automático? Pronto, já instalou, não precisa copiar de um lado, copiar do outro. Bom, eu particularmente não uso esse modo de instalação. Mas, se você quiser usar, tudo bem. Por que eu não uso? Porque eu sempre quero a instalação mais limpa. Essa instalação do Engrenados 2, que a gente instalou automaticamente, ela vai vir com temas. De repente, para você que está começando agora, de repente é uma boa para você começar a testar, analisar tema. Mas futuramente você vai ver que você vai preferir o WordPress mais limpo. Ele envia o usuário e a senha lá para o seu e-mail. Então eu vou abrir meu e-mail e a gente vai checar lá. Bom, eu abri aqui o e-mail e inibi minha senha aqui. Mas aqui ele te dá o nome do administrador e a senha. E a senha fica aberta aqui no seu e-mail. E aqui o caminho para você acessar. Tá o teu site /2 /WP Admin. O WP Admin vai ser sempre o padrão. Vocês vão gravar muito isso aqui. Por quê? Toda vez que você quiser entrar no painel administrador, vai ter que ser o site /WP Admin. Como a gente está usando aqui uma segunda instalação, tem que ser /2 ou qualquer coisa que você colocou lá, /admin, WP Admin. Então vamos clicar aqui. Ele vai abrir. Você vê que ele já é diferente da instalação mais simples. Está vendo que ele já tem tipo um CAPTCHA aqui para validar? Ó, 5 vezes 1 igual a 5. Se o cara não souber matemática, tá ferrado. Bom, já estamos aqui na versão instalada automaticamente. E a primeira coisa que a gente percebe são atualizações, tanto em plugins quanto em software, né, na versão do WordPress. Isso é o problema do instalador automático, porque quando você baixa direto no site do WordPress, ele dá sempre a última versão. Mas também não é um empecilho, por quê? Porque todo o WordPress, quando lança uma versão nova, você pode atualizar direto e automaticamente. Olha só, vou clicar aqui em atualizar.
E ele vai me dar aqui, por exemplo, atualizar os plugins. Você seleciona aqui e manda atualizar. Pronto, está atualizado. Aí eu vou mandar aqui, isso acontece às vezes, né? E não se expande quando você clicar em alguma coisa enquanto estiver atualizando, ele momentaneamente é indisponível para manutenção programada. Confira novamente 1 minuto. Eu não vou nem cortar essa parte do vídeo, porque eu acho muito importante também a gente compartilhar os erros, porque isso pode acontecer com você e você vai saber justamente o que que é. Você vai voltar para lá e aguardar um tempinho, né? Tenta atualizar de novo. Agora sim. Tá vendo? Já voltou, ele atualizou, você manda voltar o plugin. Só que ainda tem algumas atualizações aqui para serem feitas. Por exemplo, a do WordPress, que é a última versão, 4.6.1. E os temas, você manda atualizar agora. Enquanto ainda não tem tema instalado, você pode sempre atualizar. O problema é que depois que você tiver algum tema instalado e você for atualizar um plugin, for atualizar o WordPress, às vezes não tem compatibilidade com o tema. E aí é um problema. Você pode ter o seu site desconfigurado ou não funcionar perfeitamente. Então, enquanto essa parte aqui de atualizar o WordPress, sempre que você instalar uma versão do zero, atualiza, coloque na última versão, porque isso tem atualizações de segurança, deixa mais rápido. Então é sempre importante atualizar. Depois que instalou o tema, cuidado com a atualização. Mas eu vou ensinar também algumas dicas para você fazer backup automático para não perder algumas coisas. E esse foi a forma de instalação pelo instalador automático. E agora nós vamos ver como é a instalação pelo FTP, o programa FTP. Eu vou abrir aqui no Windows para ficar mais próximo à plataforma da maioria. Vou clicar aqui, mandar instalar. Pode escolher a primeira opção mesmo, todos os usuários. Pode deixar os que já vêm por default marcado, ou até botar no desktop um ícone. O caminho a ser instalado, manda avançar, avançar. Ele vai fazer a instalação. Pronto, já manda abrir o FileZilla. Aqui você vai botar as configurações do servidor, por exemplo, FTP. Deixa eu voltar aqui para ser mais fácil. Aqui nesse botão embaixo de arquivos, você vai clicar e aí aqui vai mandar botar um novo site. Tá vendo? Aí eu vou botar ftp.engrenados.com.br. E aí pode botar porta 21 aqui, escolher o tipo de usuário normal, engrenados, que é a minha senha, o meu usuário. Manda confirmar sempre. Pronto, ele entrou. Olha como é que é a interface do FTP via software. Aqui desse lado fica o seu computador e do outro lado fica o servidor. Então, desse modo, se você quiser substituir qualquer coisa aqui, você vai arrastar daqui para cá. É simples assim. Então, o legal é que você pode, por exemplo, excluir de uma maneira bem fácil, ó, apagar. Fica como se fosse o Windows mesmo. O ruim é que tu não consegue descompactar dentro do servidor pelo programa, só pelo web FTP. Mas no geral é a mesma coisa do outro. Se você tem aqui a pasta raiz e jogar a pasta do WordPress, por exemplo, eu estou aqui no desktop. Deixa eu pegar o desktop aqui, desktop. Eu vou pegar vamos supor, a pasta do WordPress e copiar para cá. Na verdade, eu vou pegar dentro da pasta do WordPress o conteúdo e copiar para cá. Aí vai vir todos esses conteúdos aqui e a instalação vai prosseguir normalmente, você acessando lá www.seusite.com.br. Aí ele vai pedir aquela configuração de banco de dados
enfim, avançar, 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 e vai chegar ao mesmo ponto que aquela nossa primeira instalação pelo FTP. Bom, essa é a parte de instalação, e a próxima aula nós vamos aprender a configurar plugins, temas e outras coisas mais. Até a próxima!